Possivelmente, muitas das pessoas que nos assistem neste momento enfrentam este problema no cotidiano ou conhecem alguém que tenha problema de asma. Esta doença afeta em torno de 10% da população brasileira, cerca de 20% das crianças convivem com a asma. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora, como especialista no assunto. Está conosco falando diretamente do campus da Universidade de São Paulo, a professora da USP e também médica alergista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, doutora Janaína Mello. Boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo. Então, doutora, vamos desvendar um pouquinho mais sobre asma. É um problema crônico? É um problema tratável, curável? Fala um pouquinho para a gente, dá um preâmbulo para a gente do que é esta doença. Então, é muito importante estar falando hoje sobre esse assunto que é um embate para muitas pessoas. É uma doença crônica e que muitos pacientes têm preconceito, morrem de medo de falar que tem asma, eles preferem falar que bronquite. Então, já vamos começar desmistificando. Bronquite e asma é a mesma doença. E sim, é uma doença crônica, persistente e que tem controle, tem tratamento. Quais são os sintomas principais que fazem com que a asma seja identificável? Então, se você tem tosse seca, principalmente ao acordar e ao deitar, se tem falta de ar, principalmente quando faz exercícios físicos, caminhadas, atividades de exercício físico mais moderado ou alto, se tem por acaso chiado no peito, a gente lembra daquele miado de gato, que são sibilos, também, seja pós-infecções virais, ou que eles persistam, ou dor no peito, dor torácica, são sintomas de alerta para o diagnóstico de asma. Você deve procurar um especialista para fazer o diagnóstico correto. Doutora, asma, a pessoa já nasce com ela, é algo hereditário, é algo que se adquire durante a vida, já é uma propensão natural de cada pessoa, ou tem algum gatilho que possa desencadear durante a vida de cada um de nós? Nós temos, sim, na causa da doença, o fator genético. Então, muitas vezes, quando um pai ou uma mãe tem asma, rinite, dermatite atópica, isso é um ponto muito forte para que essa criança possa evoluir com doença respiratória, com a asma e outras doenças associadas, como rinite. Tá? Mas é importante também a evolução do ambiente, a exposição ao ambiente. Essa criança, se ela tem o fator genético e ela é exposta ao ambiente, um ambiente que possa desencadear a doença, isso também é primordial. Então, existem alguns desencadeantes, como vírus, bactérias, temperatura, frio, tá? Além dos alérgenos muito comuns, como ácaro, poeira, pólens, podem ser fatores de gatilhos que possam desencadear e descompensar uma crise de asma, e assim ela surgir e aparecer. A senhora falou agora a respeito de ambiente. Essa questão de condições de ambiente, elas desencadeiam a asma alérgica? Fala um pouquinho sobre os tipos. A gente conversava antes de começar a gravar que existem vários tipos, e a gente que é leigo pensa que uma coisa é uma coisa, mas na verdade uma coisa é outra coisa. Define um pouquinho pra gente tudo isso. Todo mundo pensa que quem tem asma é alérgico, mas não necessariamente. Existem alguns fenótipos que nós chamamos de asma, que são asma não alérgica. Por exemplo, você faz o teste cutâneo, o prick test, vem negativo, pede a IgE específica, que são exames de sangue, para saber se você tem alergia, e eles também podem vir negativos. Então, nesse caso, é um tipo de asma que chama-se asma não alérgica. Tá? E nós temos a grande maioria dos pacientes aí que são pacientes com asma alérgica, que geralmente você faz o teste cutâneo ou o exame de sangue, ele vem positivo para um aeroalérgeno, ou pólens, ácaros, pelos de animais que são muito comuns, e geralmente esses sintomas são desencadeados por esses alérgenos, eles podem piorar quando o paciente entra em contato com esses agentes. Existem tratamentos disponíveis, existem muitas medicações, a ciência, a medicina evoluiu bastante, mas existem também aquelas pessoas que ainda não sabem que têm asma, outras que têm, sabem e não se tratam adequadamente. A pergunta que eu faço agora é: a asma pode evoluir para algo mais grave, ou a asma já é o máximo da gravidade e pode, a partir daí, a gente sabe que ocorrem óbitos, inclusive em função da asma, né?
Sim, pergunta muito importante. Vamos ressaltar aqui, até 5 brasileiros morrem por dia por conta de asma. Então, a cada dia que se termina, 5 brasileiros morrem por esta doença. Então, sim, é uma doença que mata, e não mata somente casos graves, não. Pacientes com asma leve ou asma moderada também podem ter crises muito graves e vir a falecer. Então, o tratamento é primordial, e esse tratamento, antigamente, era de difícil acesso. Há muitos anos já, nós temos essas medicações já disponíveis com fácil acesso, com fácil orientação, com planos bem orientados. Então, não tem justificativa para não tratar asma. Tem como levar uma vida normal com asma? Tem como praticar atividade física, como trabalhar, como levar uma vida normal, repito mais uma vez, tendo esse problema que a gente sabe tem vários tipos e tem inclusive os tipos mais graves? Esse, Lena, é um outro tabu. Se pensava que quando o paciente tem asma, a criança tem asma, ela não pode nadar, ela não pode correr, o adulto não pode fazer exercícios físicos, não pode participar de esportes, porque senão ele vai desencadear e ter crise de asma. Isso é um mito. Por quê? Porque quando a asma está nesse nível é porque ela não está controlada. É necessário utilizar mais medicação ou avaliar o controle, as doenças que estão associadas, que provavelmente não está certo alguma coisa aí. O paciente que tem asma, ele pode fazer de tudo, ele pode até vencer campeonatos, pode ser um maratonista se ele quiser. Basta tratamento, basta acompanhamento com o especialista. A asma é uma doença relativamente comum, pode-se dizer assim. A medicina continua pesquisando, existem sempre novos medicamentos, novos tratamentos. Doutora, como é que está a medicina nessa área aí com relação a tratamentos? Todos os anos existem atualizações sobre a asma. Inclusive, existe um consenso, que é o GINA, que é uma iniciativa global justamente no tratamento da asma, para justamente avaliar tanto diagnóstico, métodos diagnósticos, exames e especificamente tratamento medicamentoso e não farmacológico, não medicamentoso para a asma. Então, todos os anos é feito uma avaliação de toda a literatura médica, de tudo que já tem colocado de medicações novas. E sim, já tem muita medicação nova no mercado, inclusive para pacientes com asma grave, né? Então, antigamente, o que as pessoas lembravam daquela bombinha, só hoje nós temos diversas medicações inalatórias de controle da asma, medicações que não viciam, com baixos efeitos colaterais. Para paciente com asma grave, nós temos agora os imunobiológicos, que são medicações aí que estão ajudando uma grande parcela de pacientes que justamente não conseguiam fazer suas atividades físicas diárias, não conseguiam caminhar, não conseguiam ter boa qualidade de vida. Então, tem muita novidade aí. Essas novidades, elas são acessíveis a todos, doutora? A gente sabe que o SUS fornece muitos medicamentos para essa doença, né? O SUS, os protocolos do SUS acompanham essa evolução com relação à oferta de medicamentos? Não, essa oferta essa oferta do SUS, ela tem um gap, né? Tem um espaço, tem uma diferença. Infelizmente, não é quando as medicações surgem que já são disponíveis no SUS. Pelo contrário, é com muita luta da classe médica, dos pacientes, de grupos de pacientes e de sociedades como a ASBAI, que estamos tentando aí puxar, interagir esses medicamentos, incluir essas novas medicações para que seja um custo para o SUS, né? Que seja um custo zero. Então, os imunobiológicos, por exemplo, como eu acabei de citar, são medicações que foram incorporadas agora no rol pela ANS para os convênios. Então, quem tem convênio tem direito, dependendo do seu tipo de asma, a ter acesso a esses medicamentos, mas infelizmente o paciente do SUS ainda não tem acesso a essas medicações, né? Eu sei que é uma parcela muito pequena desses pacientes, se nós formos pensar em todo o Brasil, é em torno de 5 a 10% da população de asma grave, mas eles ainda não têm esse acesso. Nós temos que tentar ainda por processos judiciais, é bem lenta essa conquista. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, estamos ainda em pandemia, infelizmente, a relação dos asmáticos com a pandemia deve ser de muito mais cuidado?
Nossa, todo mundo tem perguntado todos os dias. Acho que no consultório eu recebo milhões de mensagens sobre esse assunto. Acabei de gravar sobre isso, mas é importante lembrar: paciente com asma leve ou moderada não tem maior risco de ter Covid, de ter infecção de Covid, tá? Agora, os pacientes com asma grave, que é aquela pequena parcela de 5 a 10% dos asmáticos que eu acabei de citar, esses sim são pacientes de risco, portanto, eles entraram no Programa Nacional de Imunização como um grupo de comorbidades de risco para serem vacinados prioritariamente. Então, você que tem asma grave, que segue com seu pneumologista ou com seu alergista e está em uso de altas doses de corticoides inalatórios com outras medicações controladoras, é necessário que você vacine antes. Não deixe de tratar a sua doença, não se acomode em ter falta de ar, não se acomode a ser um sedentário, não fazer atividade física, né? Asma tem diagnóstico, tem tratamento e pode-se ter boa qualidade de vida. Ok, doutora Janaína, muito obrigada por sua participação, pelos importantes esclarecimentos aí, com certeza muito úteis aos nossos telespectadores. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos, fiquem seguros.